Abra sua Bíblia então na carta aos Gálatas, capítulo 2. Amém? O que nós estamos tratando desta carta? Que o cristão, o homem de Deus, ele é justificado e santificado pela fé, sem necessidade das obras. Esta é o suco, o miolo desta carta. O homem de Deus, o cristão, ele é justificado, ele é santificado pela fé, sem a necessidade das obras. Não que nós não devamos fazer obras, mas a nossa justificação, que é justificação, pastor? Ser considerado justo. É isso que você e eu somos. Somos considerados justos. Por causa do quê? Por causa da justiça de Cristo. Amém? A partir do capítulo 3 vai começar a sessão doutrinária aqui do Paulo, falando sobre esse tema, a justificação. Mas esse é o miolo da carta. Você é justificado, santificado pela fé, sem necessidade das obras, pelo poder do Espírito Santo. Amém? O que acontece aqui nessa região, para quem Paulo mandou essa carta? O que acontecia? Os falsos irmãos, diga, os falsos irmãos. Sempre teve falsos irmãos, gente, não é de hoje, não é coisa do nosso tempo. Sempre teve falsos irmãos. Os falsos irmãos, eles estavam ensinando a igreja da Galácia que se eles não guardassem o sábado, eles não podiam ser salvos. Jesus nunca disse isso, disse, irmãos? Não. Mas lá no Antigo Testamento tem. Nós vamos chegar lá, quando chegarmos no capítulo 3, a gente chega lá e você vai entender. Não perca, não falte. Eles ensinavam que se os cristãos não se circuncidassem, não poderiam ser salvos. O que é circuncidar? É uma operação, era um corte que todo homem israelita fazia. Na pele do pênis, todo homem judeu fazia isso. Era uma marca, apenas uma marca. A circuncisão salvava? Não. Lógico que não. A circuncisão nunca salvou. Mas foi contaminado com o passar do tempo. Eles ensinavam que só a graça não é suficiente. Eles chamavam Paulo de libertino. Paulo era um libertino. O que o Paulo está falando? Que não precisa mais observar a lei cerimonial? Eles xingavam, perseguiam, chegaram a quase matar o Paulo, porque o Paulo pregava isso. Livro de Efésios, no capítulo 3, o Paulo chega a dizer assim: eu, prisioneiro de Cristo, por causa de vocês, gentios. Porque eu ensinei vocês que para ser salvo basta receber Jesus. Basta receber a cruz. Paulo estava preso por falar isso. Então, os falsos irmãos estavam entrando nas igrejas da Galácia, pelo menos 4. Derbe, Icônio, Listra e Antioquia da Psídia. 4 igrejas. Eles estavam entrando e ensinando essas mentiras. É muito pior hoje, viu, irmão? Se o apóstolo Paulo viesse aqui hoje, ele ia falar assim: meu Deus, eu pensei que o povo tinha lido a minha carta, ninguém leu minha carta não, hein? Porque se o Paulo viesse aqui hoje, eu ouvisse falar: olha, você tem que beber água orada, tem que benzer sua roupa, você tem que, assim, fazer 7 cultos da vitória. Aí o Paulo ia surtar aqui. O Paulo ia surtar. Irmãos, nós temos tudo, você tem tudo, irmão. Esse eram os falsos irmãos. Então capítulo 2 agora, isso serviu só para efeito de introdução. Capítulo 2, repetindo e vamos continuar. Então 3 anos depois de convertido, Paulo foi se avistar com Pedro. 3 anos depois, se avistou, passou 15 dias com ele. 15 dias. E aí, voltou. E aí veio o capítulo 2. Aí 14 anos depois desses 3, eu fui outra vez para Jerusalém. 14 anos depois, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Ele expôs o evangelho que prego entre os gentios. Como é que eu prego para os gentios? Eu mostrei para eles, eu preguei para eles como é que eu fazia com os gentios. Mas, em particular, eu falei para aqueles que pareciam de maior influência, os principais que tinha lá: Pedro, Tiago, João,
para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Eu expus, olha para cá, eu expus o evangelho que eu prego, mesmo jeito que eu falo, o mesmo jeito que eu falei, eu expus para eles, como é que eu pregava. Eu falei para aqueles que eram as colunas. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ó, ele foi com o Tito, estava lá os apóstolos, mas ninguém falou nada sobre isso. E o Paulo mostrou como é que ele pregava para os gentios. Como é que ele pregava para os gentios? Cristo somente. Diga, Cristo somente. Diga mais forte, Cristo somente. Amém, irmãos? É essa pregação, Cristo somente. Tudo sobre Cristo, tudo sobre o Evangelho, tudo sobre o Evangelho, tudo. Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Alguns irmãos se intrometeram no meio deles, para ver se aquilo que eles estavam ouvindo, o que eles estavam ouvindo? Ó, esse Paulo aí não guarda o sábado, esse Paulo aí não circuncida ninguém, esse Paulo aí não observa as festas do templo, esse Paulo aí fala que só Cristo basta. Tá vendo? A liberdade, não é a liberdade do corpo, de estar pelado ou vestido, não é isso não, é a liberdade em Cristo. Isso é lindo, irmãos e irmãs. Puxa vida, pensou você saber que você tem livre acesso a Deus, que não precisa de ninguém para ser intermediário, nem de Maria, nem de Paulo, nem de Pedro, ninguém, você, por causa do sacrifício de Cristo, você pode chegar lá, isso é liberdade. Mas esses falsos irmãos queriam agora incutir coisas errôneas, para que eles voltassem a ser escravos. Lembra que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos... Quem é a verdade, irmãos? Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou livre. Eu não preciso mais da cerimônia mosaica. Eu não preciso mais dos rituais mosaicos. Foram úteis os rituais? Foram. Lógico que foram. Mas nunca você vai ver na Bíblia que cumprir o ritual salva alguém. Nunca vai ver. Nem no Antigo Testamento. Você nunca vai ver que cumprir algum ritual salva você do inferno. Nunca foi assim. Nunca foi dessa maneira. Mais para frente a gente aprofunda mais. Então alguns irmãos, alguns falsos irmãos, se intrometeram para ver a nossa liberdade, se a gente era assim livre mesmo. Porque, gente, religião põe cabresto em nós. Olhe para mim. Religião põe cabresto, pessoal. Você não tem que estar aqui por cabresto, você tem que estar aqui como o salmista estava. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Está entendendo, irmãos? Quando você está aqui por obrigação, é cabresto, virou religião, irmãos. É possível ter alguém que é religioso? É possível, irmãos. Se você não vigiar o seu coração. Eu já sei que vai ser falado, é o irmão tal que vai pregar, é a irmã tal que vai pregar, esse irmão não canta muito bem. Está vendo, irmãos? Está confiando em homens. Mas quem nos ensina é o Espírito Santo. Se o seu coração estiver no Espírito Santo, pode ter certeza. Ele nos ensina, ele nos guia. Amém, igreja? A carta aos Gálatas é para corrigir isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É para ser livre. Por que, pastor, que teve tantas leis então? Pedagogia de Deus, irmãos. Pedagogia. Irmãos, vem cá. Você chega assim para um filho grande. Para um filho grande. Quem tem aqui filho com maior de 15 anos? Você ensina para ele que o bicho, o papão, vai pegá-lo? Você fala isso para ele? É capaz de te bater se você falar isso para ele. Pensou? Chegar para o seu filho de 15, olha, cuidado com o bicho papão. Entendeu, irmão? Vem cá. Quem tem filhos aqui com mais assim de 6 anos de idade? Vai, levanta a mão. Quem tem filhos? Você faz aviãozinho para ele? Aviãozinho. Aviãozinho, a boquinha, avião, a boquinha. Faz para ele? Pedagogia que a gente faz, irmão. A lei de Moisés, porque a revelação de Deus ela é gradativa.
ela foi aumentando a revelação, foi intensificando a luz, entendeu? Então, ele nos deu algumas leis cerimoniais para a gente entender o quanto Deus é puro, o quanto Deus é separado, o quanto Deus é sábio. Era um alvo pedagógico, entendeu? E no meio da lei do Antigo Testamento, tem as leis morais, cerimoniais e a cívica. A cívica não vale para nós, irmão. As cerimoniais também não vale. O que vale para nós? As leis morais não passaram. As leis morais não passaram, você cumpre. Você cumpre, na verdade, irmão, não foram as cidades que inventaram as leis. Todo mundo copiou da Bíblia, irmão. Todo mundo, só que ninguém vai dar o barra a torcer. Irmão, não queira, nem por sonho, voltar a 1000 anos atrás, irmãos. Acha que você ia fazer o que você faz hoje, irmão? Ah, mas não ia mesmo. As leis não existiam assim. E olha que 1000 anos atrás, depois de Cristo, já estava bom já, hein? Mas não queira voltar a 2500 anos atrás, irmãos. Onde cada um, é tipo assim, às vezes você vai ler a Bíblia e você pega e fica trazendo para a Bíblia coisas de agora. Você tem que colocar a Bíblia no tempo dela, lá no tempo dela. Amém? Bom, vamos devagar aqui, porque a gente tem outra coisa para falar hoje, né? Verso 5, aos quais nem por uma hora nos submetemos. Olha isso aí. Nós não nos submetemos àquele exame religioso deles. Está vendo, irmão? Como é que isso é possível se você não julgar? Se você não avaliar a situação? Se você é daquela, porque alguém falou em nome de Jesus, você já aceita? Os cristãos de hoje não examinam, não avaliam. É só alguém dar uma dançadinha e você fica arrepiado. Olha o que ele fala no verso 5, aos quais nem por uma hora nos submetemos. Nós não nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Nós não cedemos. Por quê? Por causa do Evangelho. Diga, por causa do Evangelho. Diga, não é por causa da metodista. Por causa do Evangelho. Está entendendo, irmão? Então cuidado os ratos de bênção por aí. Cuidado aí os ratos de libertação por aí, que quer fazer negócio com Deus. Deus liberta por si só. É só você crer e pedir. Amém, irmãos? E quanto àqueles que pareciam ser, aí ele volta para o assunto anterior. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, ele volta lá para os apóstolos. Não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Deus não olha a aparência. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, mas nada me acrescentaram. Ele não está menosprezando. O texto aqui parece duro, mas o que ele está falando é assim, ó. Aqueles irmãos mais influentes, os irmãos principais, mas Deus não olha a aparência. Aqueles irmãos principais, os colunas, não acrescentaram nada ao evangelho que prego. Ele voltou lá para o versículo anterior, entendeu? Lembra que ele expôs o evangelho que prega? Ele expôs, aí ele falou dos irmãos que ficava espionando eles. Aí ele volta para cá, ele fala assim, aqueles irmãos que eram os principais, o Pedro, o Tiago, o João e os demais, não acrescentaram nada, não fizeram nenhuma correção no evangelho que prego. Porque o próprio Pedro, em Atos capítulo 10, foi corrigido pelo Senhor. Deus um dia falou para Pedro pregar para um gentio chamado Cornélio. Atos capítulo 10 e 11, pode ler em casa. Leia em casa, tarefa para você, leia em casa. Atos 10, Atos 11. É a mesma história com algumas minúcias de diferença. Deus chegou assim e mandou um mensageiro buscar Pedro. O Pedro não iria, porque o Pedro nunca ia entrar na casa de um gentio. Um gentio é alguém que não é judeu. O Pedro não iria. Antes da pessoa chegar, o Espírito Santo deu um sonho para Pedro. Deu um sonho para Pedro. O Pedro teve um sonho e no sonho ele teve uma visão. Ele viu um lençol. E sobre esse lençol, muitos animais impuros. Tipo assim, sapo, rato, jacaré, morcego, só animal impuro. Aí a voz disse para o Pedro, mata e come. O Pedro disse, não, nunca. Eu nunca comi isso, eu sigo Moisés. Eu sigo a lei de Moisés. Eu nunca vou comer esses animais impuros.
Aí o Senhor falou assim: pois é, mudei, viu? Não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Aí ele acordou. Quando ele acordou, tinha algumas pessoas embaixo na casa batendo palmo para entrar, chamando por ele. Aí o Espírito falou assim: vá com esses homens. Quando ele foi, ele chegou na casa de Cornélio. Cornélio, gente, e a família de Cornélio, e os parentes de Cornélio, ninguém era judeu. Aí ele começou a pregar. Mal ele começou a pregar, irmãos, o Espírito Santo caiu sobre todo mundo. O Pedro ficou assim: hã? O Pedro ficou assim, doido. Hã? Eu pensei que essa bênção era só para nós. Eu pensei que o Espírito Santo era só para judeu. Ele ficou assim. Por causa disso, os apóstolos fizeram uma reunião com Pedro. Pedro, que negócio é esse, Pedro? Chamaram o Pedro para conversar. Capítulo 11. Pedro, que negócio é esse de você entrar na casa de gentio e pregar para eles? Fala com Deus. Mas por que fala com Deus? Eu estava pregando, mal comecei a pregar, o Espírito Santo veio sobre eles, como veio sobre nós. O que eu vou fazer? Fala você para Deus, eu não vou falar não. E você batizou? Batizei. Mas Pedro, fala com o homem lá em cima. Mandou batizar, eu batizei. Você não faria isso? Ó, todo mundo ficou pianinho. Então o Pedro já tinha tido essa revelação de que Deus agora era para todos. E nem precisaria, né? O Pedro nem é que o Pedro é cabeça dura. Às vezes você é cabeça dura, sabe? Nem precisaria. Porque quem andou com Cristo sabia, ué. Quem andou com Cristo, eles colhiam espiga no sábado, curava no sábado, ajudava as pessoas no sábado que não era para fazer, eles faziam. Bom, Pedro é que é meio doidinho da cabeça. Eu poderia negar, batizar aqueles a quem o Espírito Santo já batizou? Nunca. Se você quiser falar com Deus, fala você, porque eu obedeço a Deus. Aí eles se reuniram e acabou e ficou por isso mesmo, entendeu? Aí se lê em casa, tá bom assim? Amém? Então assim, esse versículo 6, o Paulo quer dizer o seguinte, que o evangelho que ele pregava, o Pedro não fez nenhum comentário, nenhuma observação. Porque o evangelho é coisa simples, pessoal. Evangelho, na verdade, nem é muito falado, é mais vivido. O evangelho, gente, é mais vivido. Evangelho é uma pessoa. O evangelho é uma pessoa. Até Cristo vir ao mundo, a palavra evangelho já existia, irmãos. Porque a palavra evangelho é boas novas, boas notícias. Sempre ouvi isso. Significa boas notícias. Evangelion no grego. Sempre houve evangelho. Mas quando Cristo veio, a palavra evangelho tornou-se personificada. É uma pessoa. A gente segue uma pessoa. Entendeu, irmãos? É seguir Jesus. Olha, ele virou ali, vira também. Olha, ele vira também. Não perca Jesus de vista. Diga para o seu vizinho, não perca Jesus de vista. Amém? Você pode até perder a igreja de vista, a instituição, mas não perca Jesus de vista, irmão. Amém, irmão? Diga para outra pessoa perto de você, não perca Jesus de vista. Tá bom? Combinado aqui agora? Amém, irmãos? Então o Paulo fala assim, ó, eles não me acrescentaram nada. Paulo não está com exibicionismo, gente, arrogância, não. Não é nada disso. Ele fala assim, eu fui me expor para aqueles que eram os principais, eram os primeiros. Não que Deus olhe para a aparência, mas eu fui me expor para eles. Eles não me acrescentaram nada. Verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, né? O que quer dizer aqui? Que o Pedro mandava se circuncidar e Paulo não. Que o Pedro foi aos judeus e pregava para os judeus, e que o Paulo foi aos gregos, aos romanos pregar. É isso que quer dizer. Amém, irmãos? Vamos pular para o versículo 11 já? Vamos já, porque o resto nós já falamos. Vamos para o versículo 11 e a gente segue. Vamos para o 11 e a gente segue. Mesmo depois disso, o Pedro vai dar uma escorregadinha, viu? Diga para o seu vizinho aí, diga para o seu vizinho, irmão, dá uma escorregadinha. Acontece até com Pedro. Diga escorregar, acontece até com Pedro. Diga agora, se arrependa, irmão. Diga escorregou, se arrependa. Olha o Pedro aí, vamos ver lá, olha o Pedro aí, vai dar uma escorregadinha aí. Vamos ver o nosso irmão Pedro, tá bom? Olha lá, quando porém Pedro, Cefas,
veio a Antioquia, resisti-lhe na face. Chamei a atenção dele. Ó, era o Pedro, irmão. Não era o Clóvis não, viu? Era o Pedro. Quando, porém, Pedro, Cefas, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara o quê, gente? Repreensível. O que você tem que fazer comigo se eu me tornar repreensível? O que você tem que fazer comigo? O quê, irmão? Obrigado, irmão, viu? Muito obrigado. É isso mesmo. Será que o Pedro vai achar ruim? Não, o Pedro vai agradecer mais tarde. Esse é um homem de Deus. Porque o Pedro se tornou repreensível. O que foi que o Pedro fez? Vamos ver, verso 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, vieram alguns dos judeus com Tiago, comia com os gentios. Churrasquinho, né? Churrasquinho, porquinho, leitãozinho. Que os judeus não comem, o judeu não come porco, né? Mas antes do Tiago chegar, lá estava o Pedrão, lá no churrasquinho suíno, que era proibido por Moisés. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, temendo os judeus circuncidados. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Lição aqui para nós. Nossas escorregadelas contagia. Ó, o Pedro, quando viu que a turma dos judeus estava chegando, judeu, a roupa de judeu, cara de judeu, barba de judeu, que não come porco. O Pedro tinha carne até entre os dentes assim, de porco assim. Quando ele viu que estava chegando a turma judaica, ele foi na pianinho, na boinha. E o Paulão, ó. Paulo está vendo. Paulo está olhando. Mas não só o Pedro. Os outros judeus que estavam ali com ele também comendo o porquinho, o leitãozinho, a pururuca. Os demais também, ó. Só bem assim, ó. Pezinho de seda. Na boa. Não bastou isso. O Barnabé, assim com Paulo, ó, amigão chegado, carne e unha com Paulo. O Barnabé também colocou a mão para trás. Cuidado, você pode ter escorregadelas, mas cuidado, porque a gente arrasta outros. Eu poderia ficar aqui até amanhã, irmãos, falando com vocês sobre a nossa igreja, de um que levou outro, de outro que levou um. Quando o seu irmão der uma escorregadinha, repreende o seu irmão, porque se você não repreender o seu irmão, ele te leva. Não se esqueça que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Não se esqueça disso. Está vendo só? O Pedro só disfarçou. Só deu assim. Só queria parecer mais santo, irmãos. Até o próprio Barnabé. Olha aí, vamos ler aí. O final do versículo 13. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Barnabé era companheiro de viagem de Paulo, gente. 14. Quando, porém, vi que não procediam, olha aí essa palavra, proceder. Quando Paulo, ele fala assim, quando eu vi que não procedia corretamente segundo a verdade do evangelho, disse para o Pedro, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Olha, irmãos, ele repreendeu Pedro na presença de quem, gente? De todos. Um erro cometido em secreto, a gente corrige em secreto. Um erro cometido publicamente, a gente corrige publicamente, irmão. Entendeu, irmão? Um erro cometido em secreto, a gente vai lá e corrige secretamente para salvar o irmão, não contaminar. Um erro, ainda mais na liderança, cometido publicamente, a gente corrige em público mesmo. E se o homem é servo de Deus, ele vai aceitar. Se a mulher é serva de Deus, ele vai aceitar. Porque é assim que a gente corta o mal pela raiz. Entendeu, irmãos? Então, quando porém, verso 14, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas o gentio a viver como judeu? Verso 15, aqui começa já uma questão mais doutrinária, tá bom? Aqui começa já a defesa do evangelho agora.
da mensagem, tá bom? Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. O que é isso, pastor? Nós judeus que já aprendemos o que é certo desde pequeno. Não gentios pecadores que nem sabem se é pecado ou não é pecado. É só isso que quer dizer isso aqui. Nós judeus por natureza nascemos no judaísmo. Nós nascemos conhecendo a lei, conhecendo o que é certo e o que é errado. Nós sabemos. Nós não somos gentios pecadores. Entendeu? De novo, nós somos judeus, que nascemos judeus, mas somos pecadores. Nós não somos pecadores gentios, nós somos pecadores judeus. Por que eu sei que é isso? Por causa do final do versículo 14. Olha, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Falando para o Pedro, diga para o Pedro. Ó, não dorme agora não, acorda aí. Vou desenrolar aqui agora. Olha só esse versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. O que ele está falando para o Pedro? Ele está falando, Pedro, olha para cá. Pedro, vem cá. Eu e você sabemos, Pedro. Presta atenção aqui, irmãos. Paulo está indo para dentro do Pedro. Falando, Pedro, você sabe. Nós, sendo judeus, nós não fomos justificados pela lei. Fomos, Pedro? Fala a verdade dentro de você, Pedro. Ele tá pedindo pelo interior do Pedro. O Pedro, vamos lá. Nós somos judeus, mas nós sabemos que nós fomos justificados por Cristo, e não pelas obras da lei. Pedro, como que você, sendo judeu, vive como gentio? Quer que os gentios vivam como você, se nem você vive? Você sabe que não dá, Pedro. E isso aqui a gente poderia ampliar com Romanos 7. Quando Paulo fala assim, ó, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu desejo fazer o bem, mas eu vejo nos meus membros uma outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, de maneira que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que é isso, irmãos? É isso que ele está falando aqui, Pedro. Você sabe que nós não somos justificados pela lei, porque nós não cumprimos a lei, Pedro. Nós que conhecemos, não cumprimos a lei, Pedro. Como é que você, sendo judeu, vive como gentio, e quer que os gentios vivam como judeus, se nem nós vivemos como judeu, Pedro? Pegaram? Está entendendo? Irmãos, essa carta foi chamada a estratosfera da reforma. É que nós somos muito livres hoje para valorizar essa carta. Irmãos, se nós não tivéssemos uma carta aos Gálatas, dizem os estudiosos, que talvez a igreja cristã hoje não... Escuta aqui que estou falando para você. Talvez a igreja cristã hoje não passasse de uma seita como o judaísmo. O judaísmo hoje, você nem ouve falar do judaísmo. Os estudiosos dizem que se não fosse a carta aos Gálatas, primeira carta a ser escrita, se não fosse ela, talvez hoje os cristãos fossem uma seita irrisória. Se esses falsos irmãos dominassem e controlassem tudo, talvez não houvesse a igreja cristã como de hoje. Entenderam, irmãos? Essa carta aos Gálatas é de uma profundidade tremenda. Então é isso que ele está falando, né? Agora vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Então Paulo defende o verdadeiro evangelho, tá bom? Vamos de novo a partir do 15 aqui agora. Paulo defende o verdadeiro evangelho. Ele vai falar que os gentios são justificados pela fé. Olha só, nós judeus por natureza, não pecadores entre os gentios, somos pecadores judeus. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, vírgula. O homem não é justificado, não é considerado justo. Não há um que cumpra toda a lei, gente. E a Bíblia fala assim, que se você querendo cumprir a lei de Deus, errar em uma, você é culpado por todas. Amém, irmãos?
É o próprio Paulo que diz isso lá aos Romanos. Se ao querer cumprir a lei, você falhar em uma, você é culpado de todas elas. Não dá para ser justificado, considerado justo pela lei. A lei é boa, é excelente. Em Romanos 7 fala, a lei é boa, é santa, é perfeita. Ela é eterna, ela não acaba. A lei não acaba, diga, a lei é eterna. Marca essa frase que vou usar daqui a pouco ela. A lei é eterna. Ela é viva, ela é santa, ela é pura, ela é perfeita. Amém? Olha só então. É justificado por obras da lei. Não é justificado por obras da lei. E sim, estou no meio do versículo 16. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém, diga eu não serei justificado. Por obras da lei você continua réu do inferno. Entendeu? Por causa da lei, gente, você e eu continuaremos réu do inferno. Qual é o alvo da lei? Nos condenar, irmãos. A lei existe para te condenar. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala assim, que a lei foi feita para os injustos e não para os justos. Mas quando eu olho para a lei, eu falo, ixi, me lasquei, sou pecador. Porque a lei te esclarece, eita, pequei nessa, pequei naquela. Você é condenado, irmãos. Então ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado por obras da lei. 17. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores? Dar-se-á o cargo de ser Cristo ministro do pecado? Vamos ver isso aqui de novo? Verso 17, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? O que ele diz aí, gente? Certo que não. Certo que não. Verso 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que ele está falando? Paulo está dando uma resposta, olha para cá. Paulo está dando uma resposta às pessoas que o chamam de libertino. Tudo bem até aqui? Paulo está respondendo às pessoas que falam que Paulo protege os pecadores, os transgressores, que agora não tem como mais lei. Paulo então fala assim, aí ele fala esse versículo aí, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos também achados pecadores, dar-se-á de que Cristo é ministro do pecado? É servo do pecado? Que assim, já que a gente tem Cristo, pode pecar à vontade? Paulo fala, certo que não. Se Cristo me tirou do pecado, como é que eu vou voltar a pecar? Cristo me libertou do pecado, gente? Como é que ele pode me voltar a fazer pecar? Então ele fala, certo que não. Mas se procurando ser justificados em Cristo Jesus, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Olhe para mim. Então, eu não estou falando, Paulo está falando, eu não estou dizendo que com Cristo a gente está liberado para pecar. Se Cristo me libertou do pecado, é uma contradição de termos. Se Ele me libertou do pecado, por que Ele vai querer que eu volte para o pecado? É Cristo então ministro do pecado? É Cristo que apoia o pecado? Não, senhoras e senhores. Não. Porque se eu volto a construir aquilo que eu destruí, eu me torno transgressor. Se eu volto a construir aquilo que eu destruí, eu volto a ser transgressor. Olha o que ele fala então aqui. Olha só, aí vem isso aqui. O verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, o que, gente? O que, irmãos? 19, veja comigo aí, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri.
Presta atenção aqui agora, olha para cá, por gentileza. A lei é boa? Sim ou não? É excelente. A lei é eterna? É. A lei é perfeita? É perfeita. A lei é perfeita. Eu vou conseguir cumprir toda a lei? Não. A lei é eterna? Como é que a gente faz com esse dilema então? Aí você vai de novo para Romanos 7 também depois. Morre você. É isso que ele está falando aqui. Porque a lei é eterna. Ela não vai morrer. Quando nós chegarmos no céu, a lei vai estar lá. Quem morre? Eu e você. Então, se eu volto a construir aquilo que eu destruí, por que Cristo morreu? Para que eu me considere morto com Ele. Então a lei não morre. Nunca vai morrer. Portanto, então, lá em Romanos capítulo 7, o Paulo conta a história, ele conta uma parábola de um casal. Um casal, a mulher e o homem, diga a mulher e o homem. Aí ele fala, né? O homem, a lei. A mulher, eu e você. Aí eu quero ser de outro homem. Mas a lei faz o quê? Não deixa. A lei está viva. Certo? A lei está... Ele conta a história do casamento. Eu estou lá casado, mas eu não gosto daquele homem que me acusa o tempo inteiro e eu quero separar dele, mas a lei não deixa. Aí você deseja que o homem morre, mas a lei não morre. Eu vou matar essa lei, mas ela não morre. Você pode meter a faca nela que ela não morre. Então lá em Romanos 7, Paulo conta essa parábolazinha, aí ele fala isso. Morre a mulher. Como é que eu posso ser de outro homem? Se eu morrer. Aí eu posso ser de Cristo. Enquanto você viver na carne, você está casado com a lei. Só que a lei é um marido exigente. É um marido que exige demais. Você não dá conta sozinha. E o pior que o bendito tem uma saúde de ferro. O desgraçado não morre. Você até deseja, essa coisa podia morrer, não morre, não vai morrer nunca. Então faz o quê? Morro eu. É isso que ele conta. Leia em casa, Romanos 7, a partir do versículo, acho que 13. Leia em casa. Então morro eu, aí então versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, o quê? Eu morri. Estou morto. Se eu estou morto, eu posso ser de quem agora? De Cristo. Não ligo mais para a lei. Eu sou de Cristo. Eu sigo uma pessoa agora. E eu seguindo essa pessoa, eu não transgrido a lei. Olha só. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Sou de outro homem. Aquele homem exigente, que não dava um desconto para mim, que não morria. Ah, então morro eu. Morro eu, morri. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora veja, olha para mim. Não basta você repetir esse versinho aqui. Isso aqui é uma experiência do Paulo. É a briga do Paulo com a lei. Romanos 7 também. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu choro o dia inteiro querendo fazer o bem, mas quando vou fazer eu faço o mal. Ai, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala, quem me grita, ele geme lá em Romanos 7. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está sofrendo, irmãos. Porque a lei não morre. Ele não consegue. Ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele dá outro grito, no capítulo 8 de Romanos. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a lei, mas segundo o Espírito de vida. Quem vai nos levar a praticar a vontade de Deus é o Espírito Santo, irmãos. Amém.
Então essa experiência, você não tem que repetir isso aí como se fosse sua, tem que ser a sua experiência. Lendo de novo, tem que ser a sua experiência, porque eu, verso 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e se entregou por você. É esse o grito do apóstolo, é essa liberdade que nós recebemos. E aí ele fala no versículo 21, para concluir: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu não anulo. Então cada vez que você quiser cumprir a lei, agradar a Deus por lei, você estará anulando a graça. Está me ouvindo ainda, irmão? Está me ouvindo isso aqui ainda? Cristo não é ministro do pecado. Fé mais obras anula a graça. Fé mais obras anula a graça de Deus. Então, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu de bobeira. Se você tem que fazer X coisa para ser perdoado, então do que valeu o sacrifício de Jesus? Está entendendo, irmão? Quem está me entendendo nessa noite? Não anule a graça. Cada vez que você quer fazer coisas, quer fazer obras para agradar a Deus, cada vez que você quer fazer, você anula a graça. Isso enfraquece você. Isso esgota a gente. Agora, veja para onde Jesus está indo, aonde que ele está virando. Não negue ajuda para o seu irmão, mas porque Jesus não negaria. Não negue socorro para o seu irmão, porque Jesus não negaria. Não negue o pão para o seu irmão, porque Jesus não negaria. Não negue oração pelas pessoas, porque Jesus não negaria. Não negue evangelização, porque Jesus não negaria. É uma pessoa. Se você quiser agradar a Deus por obras, você anula a graça, e a graça é tudo o que nós temos. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. É graça, irmãos. Então se Deus nos der, tá bom. Se Ele não nos der, tá bom. Se Ele fizer alguma coisa e eu gostar, tá bom. Se Ele não fizer alguma coisa e eu não gostar, também tá bom. Não anule a graça de Deus. É para isso que nós temos a carta aos Gálatas. Não volte a ser escravo, irmão. Não volte a ser escravo daquilo que te escravizava. Você foi liberto. Apenas você esqueceu de morrer em Cristo. Então, não cite esse versículo como se fosse seu, mas que seja seu. Que você possa falar, porque estou crucificado, eu, Clóvis, estou crucificado com Cristo, de maneira que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, sabe por quê? Porque alguns de nós, a gente fala assim, me leva logo Jesus, me leva logo, aí eu vou ser, que leva logo, irmão? Que leva logo? Ai, se o Senhor me levasse, ai, se eu tivesse isso, ai, se as condições fossem perfeitas. Que condições perfeitas, irmãos? Olha o que ele fala, e a vida que eu vivo na carne, a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não adianta você ficar citando Paulo, cantando Paulo, se não é real na sua vida. Ele te libertou. E não foi para a escravidão, que ele vai falar mais tarde, né? Não foi para a escravidão que ele nos libertou. Isso vai voltar aqui, vamos falar muito sobre isso. Isso aqui tem que ficar bem aprendido. Você é uma pessoa livre hoje. Você é uma pessoa livre. A vida que você vive biologicamente, vive para Jesus. Vive para o pastor Clóvis não. Vive para Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, em nome de Jesus. Semana que vem a gente começa o capítulo 3. Feche os seus olhos. Abre o seu coração.